Gente, agora um assunto importantíssimo que chega aqui para a gente. Atenção, o nosso setorista de judiciário, Gabriel Irabaase, obteve documentos da Polícia Federal que mostram que a PF vê risco de interferência política do Ministério da Justiça no processo de extradição de Alan dos Santos. Atenção, é grave a informação que chega. Atenção, Gabriel Irabaase informa que a Polícia Federal enviou documentos ao Supremo, dizendo que há risco de interferência política do Ministério da Justiça no processo de extradição de Alan dos Santos. Eu trago aqui para vocês agora o que diz Gabriel Irabaase. A Polícia Federal afirmou em uma série de documentos enviados ao Supremo hoje, nesta terça, que há risco de interferência do Ministério da Justiça no processo de extradição de Alan dos Santos. Neste ofício enviado, então, ali um ofício datado do dia 29, a delegada Denise Ribeiro, que é braço direito do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, ela diz que, com base em depoimentos colhidos pela PF, foi, atenção, identificada uma tentativa de interferência por parte do secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini. Santini é um personagem peculiar. Ele é bolsonarista, amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. As famílias se frequentam, fazem churrascos juntos. E Santini é um personagem que antes atuava com Onyx Lorenzoni dentro do Palácio do Planalto. Ele foi exonerado do cargo depois que veio a público o fato de que Santini havia feito uma viagem para Dubai, salvo engano, com o avião da FAB, fazendo uma série de pausas pelo caminho. O presidente Jair Bolsonaro tratou o gasto que passou das centenas de milhares de reais como um escracho. Demitiu Santini, ficou um tempo fora e voltou nada mais, nada menos do que secretário nacional de Justiça. Este que agora, segundo a Polícia Federal, com base em depoimentos, afirma que tentou interferir no processo de extradição de Alan dos Santos. Eu sigo aqui falando, segundo a delegada, medidas adotadas por esse personagem, José Vicente Santini, não incidiram até o presente momento de maneira a interferir efetivamente, mesmo porque a demanda ainda se encontra sobre o crivo das autoridades americanas. A interferência, portanto, apesar de presente o risco, ainda é uma cogitação. A delegada diz ainda que permanece latente o risco de novos eventos com o intuito de causar prejuízo ao fluxo da apuração. Diz a delegada, considerando que as investigações estão em curso e que as medidas relativas à extradição de Alan dos Santos abrem caminho para que novas ações ou omissões aconteçam no âmbito da secretaria comandada por José Vicente Santini no Ministério da Justiça, prejudiquem a tramitação da extradição, torna-se necessário, atenção, necessário adotar ações mitigadoras e desestimuladoras de tentativas de interferência no fluxo normal do processo. O Gabriel Irabaase, da CNN, teve acesso, então, a esses documentos enviados pela PF. Lembrando, Alan dos Santos teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente contou aqui para você. Alan dos Santos foi alvo de uma oitiva que a gente trouxe para você em primeira mão, os detalhes. No início dessa semana, o depoimento de Olavo de Carvalho à Polícia Federal. Carvalho tentou se afastar dele. Esse personagem está foragido nos Estados Unidos e é foragido mesmo, Alan dos Santos, porque ele tem mandado de prisão expedido e foi enviado um ofício para extraditá-lo. Desde então, delegados que atuaram na Interpol e em outros pontos da PF para fazer o procedimento de extradição foram afastados. José Vicente Santini também teria dado ordens ali para que as coisas passassem diretamente por ele. Tudo isso foi cientificado ao ministro Alexandre de Moraes e agora a Polícia Federal pede, então, ações mitigadoras e que desestimulem a ação indevida do secretário do Ministério da Justiça, Santini,
nesse processo. Eu vou só fazer mais um apontamento e eu já quero pedir para o meu pessoal deixar todo mundo aqui, Renata Agostini e Yuri Pita, para a gente entender a gravidade dessa apuração do Gabriel Irabazi. A PF mostra que Santini teria pedido acesso à caixa de documentos restritos da unidade de extradições, bem como determinou a alteração do fluxo do processo de extradição para incluí-lo, ele, como instância de decisão. Bom, teve então a exoneração de delegados da Polícia Federal e de servidores que atuaram nesse procedimento. A CNN procurou o secretário nacional de Justiça, na verdade, teve acesso à fala dele para a Polícia Federal. E ele disse o seguinte, José Vicente Santini, que a motivação para ter pedido a modificação dos fluxos de extradição era de que a diretoria do DRCI respondesse formalmente qual era a base legal da distinção de tratamento de fluxo entre processos de extradição ativa e passiva. Segundo ele, a pessoa que foi afastada jamais soube responder tecnicamente qual era a base legal que impediu o secretário de ter acesso a esses dados. Ele negou ainda em depoimento à Polícia Federal que tenha solicitado acesso a processos restritos e ele disse que não formalizou pedido de acesso às caixas, ou seja, fez uma demanda que não colocou no papel. A CNN procurou o Ministério da Justiça e ainda aguarda um depoimento.